No dia seguinte à operação da PF, que fez buscas mirando a participação de Carlos Bolsonaro no chamado caso da ABIN paralela, a manchete de portais da mídia empresarial no Brasil mostrava um mundo também paralelo. Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção, diz estudo. É a manchete do UOL nesta terça-feira, 30 de janeiro. O estudo, no caso, é um levantamento feito pela ONG Transparência Internacional, que tem em seu portfólio de realizações nos últimos anos uma estreita aliança com a Lava Jato de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Aliás, o ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro e ainda senador comemorou a manchete em suas redes sociais. Para surpresa de ninguém, o Brasil despenca no ranking da Transparência Internacional no primeiro ano do governo Lula. O fim da lei das estatais é o fato mais notável, mas não existe política de prevenção ou combate à corrupção neste governo. O exemplo vem de cima, disse Moro no X, um antigo Twitter. Ele e Dallagnol conhecem bem a Transparência Internacional. Em setembro de 2020, na Vaza Jato, a agência pública e o Intercept publicaram reportagem conjunta mostrando a aliança entre a Força Tarefa de Curitiba e a ONG que diz combater a corrupção. Mensagens trocadas entre Dallagnol e Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil, revelam que a ONG agiu diversas vezes a pedido do procurador. Em 14 de fevereiro de 2018, Brandão publicou uma coluna no Valor Econômico com o título "Legado de combate à corrupção será positivo para a economia". Na época, segundo a Vaza Jato, Bruno Brandão escreveu a Dallagnol: "Publiquei hoje um artigo no Valor usando os resultados do TRAC, uma ferramenta de web para gerenciamento de projetos, para rebater o discurso oportunista de que a Lava Jato e o combate à corrupção estão prejudicando a economia". Muita gente confunde ainda a seção brasileira da Transparência Internacional com a Transparência Brasil, que teve como seu primeiro gestor o matemático e jornalista Cláudio Weber Abramo, filho de um dos maiores jornalistas brasileiros, Cláudio Abramo, que dirigiu as redações do Estadão e Folha entre os anos 1960 e 1980. Em seu site, a Transparência Brasil, por sinal, deixa claro que não tem qualquer vínculo com a ONG internacional e que sequer tem contato com seus quadros. Em fevereiro de 2021, o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, acionou o STJ para apurar possíveis prejuízos aos cofres públicos devido à relação entre o Ministério Público Federal e a ONG Transparência Internacional. Infrações éticas ou disciplinares entre os membros do Ministério Público e também eventuais prejuízos ao Tesouro Nacional por meio dos acordos de leniência que a transparência teria ajudado a operar e fiscalizar em conjunto com os procuradores da Lava Jato. Então, o objetivo é pedir ao Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça, de que o STJ oficie ao Procurador-Geral de Justiça para que ele investigue eventuais infrações penais, para que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, também averigue se houve, naquelas operações, principalmente com o grupo JF, e talvez até com relação à Petrobras também, os acordos de leniência, que a Transparência Internacional seria, inclusive, operadora para a distribuição desses recursos. A aliança Lava Jato Transparência Internacional chegou ao ápice na tentativa de Dallagnol criar uma fundação, supostamente para combate à corrupção, que ganharia fundos bilionários dos acordos de leniência firmados no âmbito da Força Tarefa. O dinheiro seria gerido escandalosamente pelos próprios procuradores de Curitiba, mas o processo foi interrompido a tempo pela BGR. Segundo o site especializado Consultor Jurídico, a Transparência Internacional temia não receber dinheiro da fundação que Deltan queria criar. Bruno Brandão nega e diz que isso é fake news. O que preocupa não é nem o Moro, o que preocupa é isso ser manchete do UOL, manchete da Globo, ou seja, a guerra contra o Brasil pode estar recomeçando usando essas ONGs que não revelam seus verdadeiros interesses econômicos. Daiane, será que vamos ter mais Lava Jato agora no Brasil? A Transparência Internacional falou que caiu, enfim, diga lá. Eles deveriam primeiro fazer uma análise sobre a Lava Jato, né, que eles apoiaram tanto, e o conluio revelado pela Vaza Jato, depois, posteriormente, a própria Operação Spoofing, as decisões do Supremo, né, todas as revelações trazidas, isso eles não lembram, né, a corrupção feita pelo Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e todos os procuradores, essa corrupção eles não consideram, porque isso também é corrupção. Isso também denota ali a característica daqueles que atrapalharam, né, destruíram toda a economia nacional, né, o sistema de produção da Petrobras, todas as empresas ligadas à Petrobras, investigadas pela Lava Jato, e que eles queriam abocanhar um dinheirinho dessas indenizações, entre aspas, né? Quais os interesses, aonde fica a credibilidade de quem noticia, né? Eles adoram fazer esse tipo de análise,
mas o 247 faz a defesa do Lula, então, portanto, não tem credibilidade para isso, X, Y. Eles gostam muito de fazer essas análises quando tem ONG que faz alguma, ou alguma personalidade fala sobre determinados órgãos, e aí eu vejo todos esses jornais dando manchete, você vai na manchete do UOL, da Estadão, ou da própria Globo, tá todos lá na manchete, e aí eles não verificam isso, né? Eles ignoram todas essas informações como se essas entidades tivessem esse caráter tão libelo, né, tão limpo para falar sobre certas questões, quando foram flagrados em conversas também da Vaza Jato, mas eles negam tudo isso. Então, esse tipo de link para falar que não, a corrupção está ativa, colocando Dino, né, que foi aprovado pelo Congresso, o Gonê, Zanin, que já vai fazer um longo período já dentro do Supremo, como característica de corrupção, é uma característica também de tentar imputar um crime que ainda nem sequer foi cometido. Eles intencionalmente colocam como se isso fosse uma característica de corrupção. O que isso denota? Né? Por que ter o Dino lá denota corrupção? O que ter o Zanin lá denota corrupção? Aonde eles enxergam isso? Eu não entendi essa metodologia. Eu entendi a metodologia porque o objetivo é justamente criar um ambiente de insegurança, de suposta ação para privilegiar determinados setores, que é isso que eles fazem. Então é o próprio espelho falando, né? Quando o Bolsonaro indicou 2 lá dos seus aliados, a Transparência Internacional não estava nem aí preocupada, né? Exatamente. Aí eles põem aqui, ó, manchete do UOL, né? Isso que é preocupante. Vou botar aqui rapidinho. Brasil, e o UOL tem uma leitura gigantesca. Aqui, ó, Brasil cai 10 posições em ranking de percepção da corrupção, diz o estudo. Então, no exato momento em que o Brasil está desbaratando a quadrilha bolsonarista, o que faz a Transparência Internacional vem dizer que a corrupção está aumentando no Brasil porque o Lula não seguiu a lista tríplice.